termos daquilo que são o ativo e o passivo. Portanto, o passivo ter um peso muito pouco no ativo. Esse é que é, no fundo, a nova gestão da Câmara. Depois, em termos daquilo que é o relacionamento, delegar, mas com responsabilidade. Nós, na Trofa, temos o tal transferências de competências com todas as juntas. Eles já recebem até o dia 15 de cada mês, recebem a verba. Vejam lá, 25 milhões, nós transferimos para as juntas, só temos 5, temos 8 freguesias, mas 5 juntas, transferimos 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. Depois temos um contrato interadministrativo com todas as juntas, como disse aqui o Sr. Presidente de Junta, porque muitas das vezes as pessoas não sabem as competências que cada freguesia tem. Eu chamo-lhe um protocolo do tapa-buracos. O que é? Para eles terem uma equipa permanentemente na rua para estarem atentos às vias municipais, que nós não temos vias nacionais, aqui em Vila do Conde existem vias nacionais, portanto nós não temos, para estarem sempre atentos para que pelo menos reparem aquele buraco para que não hajam acidentes nem nada. Portanto, que temos que são mais 400 mil euros. Portanto, e é aquilo que o Pedro, quando chegar a Presidente, devia fazer. Articular com todos os Presidentes de Junta e fazendo uma avaliação semestral, como eu faço. 6 em 6 meses, nós fazemos com os seus Presidentes de Junta e com 2 técnicos da Câmara, fazemos uma avaliação daquilo que foi comunicado, porque nós temos uma plataforma onde se levantam essas questões, vamos ver se elas foram resolvidas, se estão resolvidas, e para darmos cumprimento àquilo que é o protocolo mensal, que damos um valor, vou dar um exemplo, à Junta de Freguesia da cidade, damos por mês 14 mil euros para tapar buracos. Portanto, no fundo, toda a gente sabe que na cidade é quase como em Vila do Conde, quem faz quase tudo é a Câmara, não é? Mas nós damos, portanto, é preciso saber delegar, mas com responsabilidade. E não esquecer na lista, ter sempre um ex-presidente de junta ou alguém que tenha conhecimento. Porquê? Ajuda muito até na ligação em termos de recursos humanos uns com os outros. Nas relações interpessoais ajuda muito. Agora vamos para as juntas. Aquilo que eu considero um perfil, e serve também para o Pedro. Nós devemos, quando formos eleitos, somos eleitos, tomamos posse, a partir do dia seguinte à tomada de posse, entramos novamente em campanha. Não entramos em campanha 15 dias antes das eleições. Entramos em campanha eleitoral no dia 1º da tomada de posse. Esse tem que ser o espírito, porque as pessoas estão com atenção em nós. Nós devemos entrar em campanha. O que é entrar em campanha? É estar atento, eu escolhi aqui algumas, àquilo que se passa, ser oportuno, chegar no tempo certo, isto serve também mais para os Presidentes de Junta, e agora um bocado já lhe disse, saber escutar para além de ouvir, porque não nos interessa só ouvir, é uma das grandes virtudes do nosso Presidente, o Sérgio, portanto eu trato do Sérgio porque ele podia ser meu filho, somos muito amigos, é ele sabe escutar, além de ouvir, ele sabe escutar. Interveniente, arranjar sempre solução, ou dizer qual é a forma de solução, nunca, isso é um princípio que devemos ter, nunca dizer que isso não é conosco, isso é com a Câmara, isso é com o Estado. Nunca se deve dizer isso a um munícipe ou a um freguês. A um Presidente da Junta, sendo a primeira, a última estrutura do funcionamento dos órgãos políticos, mas é a primeira em que as pessoas vão ter com elas a pedir ajuda. Portanto, e nós nunca devemos dizer. Nós tivemos um Presidente de Junta, São Mamed Coronado, que perdeu as eleições, porque as pessoas iam ter com ele, e isso não é conosco, isso é com a Câmara, isso é com este... E porque a Câmara era a oposição. Porque as pessoas sabem muito bem, as pessoas querem ajuda, não é conosco, mas nós vamos arranjar uma solução. Nós vamos arranjar uma solução. Depois, ter sempre presente que o objetivo de uma junta de freguesia é estar ao lado das pessoas, ajudar as pessoas no momento oportuno.
Para uma junta de freguesia nunca é importante fazer obras. As obras materiais também é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a junta de freguesia, com a sua atenção que deve estar, quando as outras entidades públicas que têm a competência de ajudar as pessoas não estão lá, a junta está lá nesse momento, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que é o orçamento, como ele disse, eu pensei até que fosse maior, o orçamento, ajudar as pessoas. Substituir as entidades públicas, é para isso que o Presidente da Junta serve. Eu, quando fui Presidente de Junta, eu tinha um orçamento de 120 mil euros, portanto estava na cidade, 40% era para o movimento associativo, porque é ajudar as pessoas, eu ajudava os encarregados da educação, a eles patrocinarem aos pais, quer o acolhimento nas escolas, quer o ATL, quer o prolongamento. É para isso que servem e quando a Câmara, muitas vezes são mais burocráticas, conosco, nós, na trofa, damos as refeições gratuitas a todos. Portanto, não é quem tem escalão A ou quem tem escalão B. Mas, em muitos concelhos que isso não é obrigatório, a junta de freguesia, aquelas pessoas que não, porventura, porque nós temos dois tipos de pobres, os pobres de cartão e aqueles que são os escondidos, que têm vergonha. E esses, a junta de freguesia, porque está muito mais perto, muito mais atenta, é esse o serviço da junta, é essa a função do Presidente de Junta, estar perto das pessoas e ajudar as pessoas. Eu também escrevi aqui um slogan, priorizar, o primeiro objetivo da junta é as pessoas, sempre as pessoas. Como eu vos disse, 40% do orçamento era tudo para o movimento associativo. Estou-vos a dizer que eu dava 1.500 euros por mês, já estou a falar há 8 anos, para os vicentinos, mediante um contrato de programa, de responsabilidade e de fiscalização de ambas as partes, para que ele comprasse as fraldas e os medicamentos às famílias carenciadas. É isso que o Presidente da Junta deve fazer. Deixar as obras. Depois, derivado ao seu pouco ou grande poder perante a Câmara, tem que exigir, quando for, portanto, o tempo de nós elaborarmos o orçamento, dialogar com o Presidente da Câmara o seu PPI. Ou então, através de obras, não digam em 50 mil euros, porque quando se põe tudo muito, nada definido, mas muito global, é para não fazer nada. Portanto, o ideal era reunir com o Presidente de Câmara, ou com a equipa que a Câmara entender, e dizer, olha, as nossas prioridades são estas, o que é que vocês podem dar? Isto. Vamos elaborar um contrato interadministrativo, definindo as tarefas de cada um, as competências de cada um, o prazo de pagamento, tudo definido. Portanto, para que o orçamento, porque os orçamentos, eu por acaso agora não vi, mas estão, mas como sabem, é obrigatório que na execução orçamental, por causa do equilíbrio orçamental, voltei outra vez para as finanças, as receitas do município têm que ser obrigatoriamente 85% da receita projetada ou estimada. Não podemos fazer um orçamento de 100 milhões e só recebermos 20 milhões. O Presidente de Câmara e o responsável pelas finanças tem uma multa que o Tribunal de Contas agora está a aplicar. Portanto, temos de ter os orçamentos muito equilibrados. E as juntas também, porque as juntas, o Estado, o Tribunal de Contas ainda não começou a fiscalizar as juntas, mas vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo que eles vão fiscalizar a contratação e tudo. Portanto, aquilo que eu digo a um Presidente de Junta era não se importar com as obras, reclamar as obras, e outra coisa que eu não devia dizer, mas vou dizer. Um Presidente de Junta ou um Presidente de Câmara não pode ver, um Presidente de Câmara não pode ver um Presidente de Junta e um Presidente de Junta não pode ver um Presidente de Câmara como seu adversário político. Não concorrem sequer aos mesmos órgãos. Tem que saber conviver, tem que haver uma cordialidade. E só através dessa cordialidade, vou dar um exemplo, eu estive na Junta 4 anos com a Joana Lima, não tive cordialidade nenhuma, mas o que é certo é que ela perdeu as eleições, armei uma guerra contra ela e ela perdeu as eleições. Portanto, e eles agora já estão a se pressentir que eles têm que também saber conviver com os Presidentes de Junta, assim como os Presidentes de Junta têm que saber conviver com o Presidente de Câmara. Portanto, esta cordialidade deve sempre existir. O professor António Azevedo deu-nos aqui uma lição como professor e uma...
eu penso que é importante para todos. Está terminado este painel, penso que aqui é para ficar bem claro que quem eventualmente entender que deve ficar no poder centralizado na Câmara, eu quero aproximando, tem de votar nos outros partidos. Quem entender que a Junta de Freguesia tem de ter responsabilidade, tem de ter meios, tem de ter competências, tem de ter autonomia e a Câmara Municipal descentralizar, é aqui o seu reduto. E por isso, nesse sentido, as opções são claras para outubro. Terminou estes 3 painéis nesta reflexão. Tivemos envolvidos muita gente a nível do Gabinete de Estudos e assim que ouvimos a nível do Conselho. Desde o início da pandemia, naturalmente, condicionou o trabalho presencial e fizemos a nível digital, a nível daquilo que seriam sugestões a apresentar. Temos a apresentar o nosso manifesto eleitoral nos próximos tempos e por isso todos que tiverem sugestões a apresentar, era importante fazê-lo, para que depois, quando apresentássemos o papel, o manifesto eleitoral, fosse algo que as pessoas se revissem, sentissem que aquilo também significava algo deles, porque na candidatura, tal como nós dizemos, Vila do Conde parte de nós todos juntos, vamos construir o futuro. Obrigado. Presidente, juntos seremos capazes de levar Vila do Conde sempre mais à frente. A esperança parte de nós. A tua e a nossa voz. Vila do Conde parte de nós.
Então, novamente, boa tarde. Chegamos ao quarto e último momento deste período, desta tarde de sábado de trabalho. O território, as pessoas e a governação. Foi este o percurso, a viagem que fizemos ao longo destas horas. O professor Pedro Soares é um homem de convicções. Há muitos anos que vamos falando e há muitos anos que vamos discutindo aquilo que nos une, que é a nossa terra, que é a Vila de Conde. E realmente percebi que ele focou aquilo que pretende para a nossa terra. E neste foco teve a capacidade de desafiar uma equipa realmente brilhante. Brilhante porque, além das suas qualidades pessoais, em termos profissionais e técnicos, brilhante pela cumplicidade, pelo entendimento que conseguiu projetar. Esta equipa técnica tem vindo a fornecer ao projeto Vila de Conde Parte de Nós inúmeras soluções. Soluções estas que eu vos queria apresentar aqui neste vídeo. Mais do que um partido, aqui tu tens amigos com quem podes sempre contar. Não vives
Que integram o desenvolvimento do nosso Conselho, pensado numa lógica de novas centralidades. As novas centralidades visam defender os superiores interesses de Vila de Conde. Da equipa que desenvolveu a fórmula para se construírem as novas centralidades, vamos ouvir o testemunho de um dos elementos, coordenador dessa mesma equipa, o arquiteto Adelino Gomes. Boa tarde. Na sequência de um trabalho multidisciplinar que tem sido realizado, venho falar-vos aqui de novas centralidades e de planeamento urbanístico. Como exemplo, trago aqui dois concelhos com características completamente diferentes. Vila do Conde, que tem uma área, uma superfície com 149 km², ao contrário do Porto, que apenas tem 41 km². O que só por si demonstra a importância das novas centralidades, porque enquanto num concelho com uma superfície bastante pequena é fácil a inclusão de equipamentos que permitem a utilização e o deslocamento das pessoas com mais facilidade, no concelho de Vila do Conde, a centralidade de Vila do Conde está muito longe da parte sul do concelho, que exige grandes deslocações. Daí a necessidade da criação das novas centralidades. Nestas centralidades terá que se investir primeiro numa fase de estudo do PDM para o preparar para essas novas centralidades, criando políticas de habitação social. A este propósito, gostava de dizer que nas 7 milhões de habitações existentes em Portugal, apenas 2% pertencem ao Estado, portanto são habitação social. Enquanto a média da União Europeia é de 5% e na Alemanha são cerca de 20%. Daqui vermos a importância que tem a aplicação de políticas de habitação social concretas e definidas, bem definidas. Quanto ao resto, as novas centralidades exigem, porque as pessoas precisam de espaços para conviver, para tratar dos seus assuntos pessoais e profissionais, de trabalhar, tem que se propor a criação e a requalificação de zonas industriais e de serviços, de modo a cativar emprego, a criação de novos equipamentos, quer sejam desportivos, culturais, cultuais, sociais e outros de apoio ao cidadão, fundamentais à vida das pessoas. Na construção dos equipamentos, convém terem atenção que será de toda importante criarmos edifícios sustentáveis, com novas tecnologias, com aproveitamento de energia, de modo a que o fator económico não prejudique a realização dos equipamentos. Por exemplo, o Porto, com 41 km², tem uma superfície onde é mais fácil implementar equipamentos e serviços de apoio às populações do concelho de Vila do Conde, que tem 149 km², 3 vezes e meia a superfície da cidade do Porto. Aqui torna-se muito mais difícil implementar a construção de novos equipamentos e dos equipamentos necessários à fruição das pessoas, das suas necessidades de vida, de desporto, de cultura, etc. Daí a necessidade da criação das tais centralidades, onde na parte sul do concelho de Vila do Conde vai ser possível, por exemplo... Quem lidera e tem a coragem deste projeto que nos une. Quero chamar ao palco aquele que eu acredito vir a ser o futuro Presidente da Câmara de Vila do Conde, Professor Pedro Soares. Boa tarde. Começar por agradecer a presença dos nossos convidados que vieram dar mais brio, que vieram permitir que os nossos candidatos a Presidente de Junta tivessem hoje uma autêntica formação, com qualidade, com testemunho, e que vieram valorizar este nosso
percurso. Dizer que hoje estamos a concluir uma primeira fase deste nosso percurso, que definimos de forma clara. Ouvir os vilacondenses, partilhar com os vilacondenses, permitir que, com grande pluralismo, que ficou hoje bem evidente nos nossos convidados, da esquerda à direita, que nunca foi a nossa preocupação, sempre tivemos uma única preocupação: ouvir os vilacondenses, fossem eles do Partido Socialista, da CDU, Social-Democrata, do Partido Popular. E tivemos essas evidências naqueles que foram os fóruns via internet, que a pandemia assim exigiu, e onde demonstramos esse grande pluralismo. Este projeto não é um projeto pessoal. Este projeto não é um projeto do Pedro Soares. Este projeto não é um projeto do Partido Social Democrata. Este projeto é um projeto de todos os vilacondenses. E nós tivemos o cuidado de demonstrar, dia após dia, semana após semana, mês após mês, que aquilo que nós queríamos era construir uma solução para Vila do Conde, a pensar nos vilacondenses. Um projeto que começou por solidificar, por unificar, por fazer cumprir um dos meus desígnios, que foi unir o partido. Fazer com que os históricos, os menos históricos, os mais jovens, os menos jovens, pudessem estar neste grande projeto por Vila do Conde e pelos vilacondenses. E foi isso, de forma calma, serena, que fomos fazendo ao longo destes meses. Um projeto que tem que ser direcionado para as pessoas. Um projeto a pensar nas pessoas. Um projeto que não é a pensar na diminuição da dívida, mas um projeto com seriedade, com competência e com a devida cautela, como disse ali o meu caro amigo, ser vice-presidente da Câmara da Trofa. A dívida existiu, sempre existirá. Mas saibamos é cumprir aquilo que são os nossos compromissos. Não adianta, caros amigos, caros vilacondenses, dizer que somos capazes de diminuir a dívida, dizê-lo e não sabê-lo explicar. Mas também dizê-lo de forma clara que diminuir a dívida significou, nestes últimos 8 anos, diminuir o investimento. Deixar de resolver aquilo que são os graves problemas da nossa rede rodoviária. Daquilo que é a nossa rede rodoviária há mais de 20 anos. Aquilo que é a rede rodoviária que nós sentimos ao longo destes últimos 20 anos, que é exatamente a mesma que nós temos de Bagunte, que temos da Junqueira, que temos de Toguinhó, que temos de Vilar de Pinheiro. Sentir que perdemos uma grande oportunidade nesta última década, mas que queremos ganhá-la. Ganhá-la por Vila do Conde e pelos vilacondenses, projetando uma década de desenvolvimento. Mas para projetar a década de desenvolvimento, temos que ser sérios. Temos que dizer de forma clara, como disseram aqui os nossos convidados, não podemos prometer aquilo que não somos capazes de desenvolver e criar em 4 anos. E este projeto é um projeto para 12 anos. É um projeto com sustentabilidade naquilo que é essencial inovar, naquilo que é essencial reconverter e naquilo que é essencial solidificar no nosso município. Mas para nós fazermos mais e melhor, temos que
mudar completamente o nosso paradigma. Temos que olhar para o nosso território e dizê-lo de forma clara, que nas últimas décadas ninguém o fez, e muito menos nestes últimos 8 anos. Dizer também de forma clara de que quem governa hoje o município já vai para 8 anos de mandato de gestão como Presidente de Câmara. Está aqui o engenheiro Constantino e eu lembro e relembro que a senhora Presidente de Câmara disse-o na campanha que o PDM era uma prioridade e que ao fim do primeiro mandato estaria concluído. A primeira inverdade da senhora Presidente de Câmara. Nós temos que ter a noção de que o PDM é mais do que importante. É essencial naquilo que são as escolhas, as opções e aquilo que é a estrutura. Mas temos que olhar para o território de forma diferente daquilo que durante décadas quem esteve nos vários executivos fez. Temos que olhar para o território dizendo claramente que temos que o olhar no todo. Sentir de que vamos continuar a investir, reconverter, a inovar na sede do Conselho, na sede do nosso município. Vamos fazer mais e melhor e, como há pouco aqui passou no nosso projeto náutico, que vamos reabilitar a zona de Azurara, que vamos valorizar a zona de Azurara, que não vamos fazer uma ponte pedonal a 100 metros da atual ponte rodoviária e não vamos fazê-la não por teimosia, nem por mera questão de ficar historicamente ligada a isto ou àquilo. É porque não faz sentido colocar uma ponte pedonal a menos de 100 metros de uma ponte rodoviária que pode ser utilizada pelas bicicletas e pelos peões. Se me viessem dizer, como foi no projeto do professor Santos Cruz, que a travessia poderia ser, mesmo só ciclável e pedonal, mais à frente, junto da Seca do Bacalhau, eu aí e o meu partido, e nós certamente poderíamos ter outra posição. Nós não estamos contra as pontes, estamos contra o posicionamento, estamos contra a forma como tem sido gerido o dossiê, como tem sido gerido os processos de discussão e de votação na Assembleia Municipal, como a forma deste Executivo, que quer de forma muito teimosa conseguir levar avante aquilo que são as suas pretensões. E para isto temos que investir no nosso Conselho. Temos que investir nas nossas freguesias. Mas temos que olhar para todo o seu território como um todo e dividi-lo. E é essa a nossa proposta das 5 novas centralidades. Pretendemos dar 5 designações. Pretendemos que a Ave Norte seja a centralidade existente, centralidade da sede do Conselho. Queremos que a Ave Nascente seja uma parte do nosso território onde inserimos a Junqueira, Touguinha, Touguinhó, Rio Mau Arcos, Bagunte, Ferreiró, Parada e Outeiro. Numa centralidade, como queremos tornar a Ave Litoral com Árvore, Azurara, Retorta, Tougues, Fajoses e Mindelo. Como queremos fazer com que a Ave Sul tenha Gião, Guilhabreu, Macieira, Fornelo, Vairão, Malta e Canidelo. E queremos que o litoral sul, Aveleda, Labruge, Modivas, Vilar, Mosteiró, Vila Chá e Vilar de Pinheiro sejam um todo, um território, onde haja mais e maior investimento e haja equidade naquilo que é o investimento. Não queremos que se olhe para este novo paradigma como a criação de quintas. Pelo contrário, queremos que este novo paradigma destas 5 centralidades abra de uma forma clara aquilo que é a nossa intenção, ao criar estas 5 novas centralidades, de criar em cada uma delas infraestruturas que possam permitir que os nossos munícipes se possam fixar nessas centralidades, tendo infraestruturas culturais, desportivas, de recreio, de lazer e do âmbito social. E que no seu território, no seu conjunto, cada uma dessas
centralidades possa dar resposta. Possa dar resposta naquilo que é a edificação e o melhoramento na parte educativa. Possa dar resposta naquilo que é a necessidade emergente do apoio social. Que possamos criar infraestruturas que dê resposta a todos estes territórios, a todas estas novas centralidades. Que possamos, nestas centralidades, de uma vez por todas, permitir que, a custo, a preço controlado, se possa ter habitação condigna, se possa ter uma aposta bem definida para fixar os jovens que necessitam de uma política de habitação para que se consiga fixar nas suas freguesias e nestas novas áreas que queremos definir para o território. Acima de tudo, nós queremos mudar o paradigma, dizendo, olhos nos olhos aos vilacondenses, que vamos continuar a não esquecer a sede do Conselho, mas que a grande aposta, a grande fatia do orçamento municipal vai para as freguesias. Vai para as freguesias esquecidas ao longo destas 4 décadas. Vai para as freguesias porque nós não podemos ter munícipes de primeira e munícipes de segunda. Nós não podemos ter jovens que não tenham acesso à cultura, à educação, aos meios que, sobretudo, têm vindo a ser colocados na sede do Conselho. Queremos, nesta política de novas centralidades, mudar o paradigma do parceiro que eu, como futuro Presidente de Câmara de Vila do Conde, quero que seja. O nosso Presidente de Junta é o nosso parceiro. O nosso Presidente de Junta é um parceiro de excelência. O nosso Presidente de Junta é aquele que sabe no terreno o que o cidadão, o que o seu freguês necessita. E nós, e eu particularmente, não quero o Presidente de Junta de mão aberta a pedir esmola. Nós vamos fazer a transferência de competências e o devido envelope financeiro para que seja o Presidente de Junta a dizer ao Presidente de Câmara o que quer em cada uma das suas freguesias. Temos, e isso cabe aos vilacondenses, e digo-vos, olhos nos olhos, sem receio, se vocês querem uma política igual àquela que foi nos últimos 8 anos, claramente podem votar em quem lá está. Se quiserem a mudança de paradigma, mais e melhor emprego, mais investimento, criação de mais e melhor emprego, criação daquilo que é essencial para fomentar o emprego, mais e melhor investimento nas desarrumadas zonas industriais, zonas empresariais, que precisam de inovação, precisam que sejam reconvertidas, precisam que haja uma forma diferente de olhar para o território e precisam que, de uma vez por todas, tenhamos rasgo, tenhamos uma visão de futuro no território e para os nossos filhos e os nossos netos. A política, como dizia o companheiro engenheiro Constantino, mas cabe aos vilacondenses decidir, não deve ser do coitadinho. Não deve ser da Presidente de Câmara que passa a maior parte do tempo a vitimizar-se e a dizer coitadinho do munícipe. O Presidente de Câmara tem que ter mais e melhor ambição. Tem que ter uma visão estruturada para o seu Conselho. Tem que preocupar-se em resolver os problemas. Tem que preocupar-se em arranjar empresas, mais e melhor investimento. Como é que é possível, numa gestão autárquica, municipal, um investidor nem sequer é recebido? Como é que é possível, numa política de desenvolvimento para o nosso Conselho, não termos definido, como há pouco disse, o PDM? Aquilo que é essencial. Como é que nós podemos reunir ou ter em Vila do Conde algum investidor se ele nem sequer sabe onde pode implementar o seu negócio? E depois, os investidores e os negócios acabam por sair para os concelhos vizinhos. Temos 2 grandes exemplos, ou 3, a Póvoa, Famalicão e Trofa, que em termos empresariais, em termos de visão daquilo que é
ter mais e melhor investimento para criar melhor emprego, é um exemplo. Mas, caros amigos, não me quero alongar muito mais. Quero só lhe dizer que este foi um percurso de ouvir os vilacondenses. Vamos continuar a ouvir os vilacondenses. Vamos continuar a construir com os vilacondenses a solução para o nosso futuro. Já foram vendo alguns dos nossos projetos? Projetos que já se enquadram naquilo que é a nossa política de centralidades e naquilo que é o nosso plano de desenvolvimento, não para freguesia a freguesia, mas para o seu território e para estas novas 5 centralidades. E, portanto, queremos mudar completamente o paradigma de tudo isto. Queremos fazer com que haja uma nova esperança, uma nova ambição. Queremos que haja uma visão estratégica para o futuro. Queremos que Vila do Conde aproveite o eixo atlântico. Quer que haja uma política turística. Aquilo que seja uma política de desenvolvimento daquilo que é a promoção, a rota em termos do nosso património rural. Da valorização daquilo que é o nosso património rural. Da valorização daquilo que é o nosso rio e a proximidade ao rio. Nós somos um concelho que temos algo que não é de ninguém, que é a nossa beleza natural, a nossa paisagem, o nosso rio, o nosso mar, que está por aproveitar. E temos a oportunidade. E os vilacondenses têm a oportunidade. Como o engenheiro Carlos Duarte disse e referiu muitas vezes, ou querem o mesmo e então continuem fora desta sala, ou querem mais e melhor e optem por este projeto. É algo que cabe aos vilacondenses. É algo que também cabe a mim em particular e a todos vocês, candidatos às juntas de freguesia e Assembleia Municipal, de termos a capacidade de apresentar o nosso projeto de mobilização e mobilizador e termos a capacidade de cada um de nós, porta a porta, com o vizinho, na sua rua, na sua habitação, no seu bairro, dizer e ter a capacidade de clarificar a diferença que existe do nosso projeto, do projeto de todos os vilacondenses, com os outros projetos que até aqui tiveram no poder. Não vamos esquecer os rostos da atual dívida. Hoje, a Sra. Presidente de Câmara gosta muito de falar da diminuição da dívida. A Sra. Presidente de Câmara vai fazer 8 anos de mandato como Presidente e tem 20 anos de variação. A Sra. Presidente de Câmara, como o Dr. Vítor Costa, são os responsáveis pela dívida que existe no nosso município. São os dois o rosto evidente do preço da água que os vilacondenses pagam todos os meses. Não basta vir pedir desculpa. Há que assumir as responsabilidades e os erros. E, meus caros amigos e caros vilacondenses, se no tempo que tiveram que decidir não souberam decidir, como é que agora, pedindo desculpa, poderão fazer mais, melhor e diferente? É impossível, meus caros vilacondenses. Termino agradecendo aquilo que tem sido o trabalho do engenheiro Carlos Duarte. Termino agradecendo o trabalho exemplar do Gabinete de Estudos. Termino agradecendo aquilo que tem sido o trabalho exemplar dos nossos membros na Assembleia Municipal, os nossos membros na Assembleia de Freguesia e uma palavra para o companheiro engenheiro Constantino, que há 4 anos, num enquadramento difícil, numa luta desigual, teve uma tarefa árdua. E o seu trabalho exemplar ao decorrer destes 4 anos, na variação, defendendo os munícipes e defendendo aquilo que são as nossas propostas. E dizendo que este projeto é de todos os vilacondenses. Mas eu tenho uma mensagem muito direta e clara para os sociais-democratas de Vila do Conde. Quiseram, há 4 anos, eleger, em detrimento do nosso projeto, a atual Presidente de Câmara, porque acharam que era o momento de afastar o Partido Socialista. Caros militantes, apoiantes, sociais-democratas, alguns com 40 anos de militância que
traiçoaram, que foram para o caminho mais fácil. Têm hoje, têm a 26 de setembro, a oportunidade de aqueles que andam há 40 anos nestas disputas olharem para a Praça da República e têm a oportunidade de ver aquela praça cheia com a vitória do Partido Social Democrata. Aqueles que são sociais-democrata, aqueles que dizem no café que são sociais-democrata, aqueles que muitas das vezes dizem que são Sá Carneiro e que falam do Sá Carneiro, esquecem-se que no dia 26 de setembro devem-se lembrar que é no PSD, no PPD-PSD também que devem votar. Obrigado a todos.